Boa tarde. Engenheiro morre embaixo dos escombros de uma obra em construção. Outros 5 operários também estavam na obra. 3 conseguiram escapar e 2 ficaram feridos. O desabamento foi na Avenida Beira-Mar, em Vitória. A área que fica no bairro Bento Ferreira foi isolada porque há risco de novos desabamentos. Dos 2 andares desse galpão comercial em construção, só restaram cabos de aço retorcidos, vigas de concreto caídas e muitos entulhos espalhados pelo chão. Na fachada do que restou da estrutura ficou a placa do alvará de execução expedido pela prefeitura. O desabamento aconteceu por volta das 7 horas da manhã, nessa obra localizada na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Susto e medo para quem estava no local do acidente. Começou a tremer, pode correr que vai cair. Eu falei, vai cair não, pode correr, vai cair. Saí correndo, aí a parede lá começou a desabar, só escorei nela. Aí ela começou a desabar e quando eu vi que ia cair pro lado de lá, eu joguei pro outro lado da parede. Assim. Daqui a pouquinho eu só escutei ele gritando, socorro, socorro, minha perna. Fui ver, nossa senhora. 6 pessoas trabalhavam na obra na hora do desabamento. 5 pedreiros e ajudantes e o engenheiro responsável, que morreu soterrado sobre os escombros. Outras 2 pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital São Lucas. A área foi toda isolada pelo Corpo de Bombeiros. Técnicos da Defesa Civil estiveram na obra e constataram que ainda há risco de novos desabamentos. Corre sim. Por isso que vai se manter a área isolada até que seja feita uma vistoria melhor. Até o momento nós detectamos que houve o rompimento dos cabos de aço que segura a estrutura pré-moldada da obra. Familiares do engenheiro se desesperaram ao saber que ele não sobreviveu. Peritos da Polícia Civil retiraram o corpo do engenheiro dos escombros. O trânsito na Avenida Beira-Mar ficou congestionado por mais de 2 horas. Agentes de trânsito tiveram que controlar o fluxo de veículos. O engenheiro Luiz Paulo Duarte, morto no desabamento, tinha 53 anos. Um dos feridos já foi medicado e liberado. O outro ainda está no hospital em observação. Ele quebrou a perna. Agora à tarde, a Comissão Permanente de Vistoria e técnicos da Defesa Civil voltam a vistoriar a obra. O resultado, apontando as causas do desabamento, deve sair em uma semana. Este não foi o primeiro desabamento da semana. Na terça-feira, um outro... Acidente em obra mata engenheiro civil e deixa 2 operários feridos. A laje desabou depois do rompimento dos cabos de aço que sustentavam a estrutura. O acidente foi hoje de manhã na Avenida Beira-Mar, em Bento Ferreira, Vitória. A obra estava em construção há 3 meses. Um galpão de 400 metros quadrados para uso comercial. Hoje de manhã aconteceu o pior. Eram 7 horas e 15 minutos. As vigas cederam e a laje desabou. 5 operários e o engenheiro civil responsável pela obra estavam no local. Numa investigação preliminar, a Defesa Civil da Prefeitura de Vitória suspeita que o rompimento de um cabo de aço que dava sustentação à estrutura pré-moldada tenha sido a causa do acidente. A obra é particular. O engenheiro civil responsável, Luiz Paulo Duarte, morreu no acidente. O corpo de Luiz Paulo Duarte ficou soterrado nos escombros. Os familiares dele ficaram desconsolados. Outros 2 homens tiveram ferimentos e foram hospitalizados. Segundo o encarregado da obra, o grupo estava justamente avaliando o risco de um desabamento depois do rompimento do cabo de aço. Por pouco, ele também não se tornou uma vítima. Um dos tirantes, que dá sustentação para as 2 colunas, tinha se rompido. Um cabo de aço? Já tinha se rompido. E deu uma bala na obra. A viga em cima deu um trinco. Aí eu liguei para ele e chamei porque viu essa obra logo cedo que estava acontecendo alguma coisa. Ele chegou e deu uma baleada. Pediu que a gente colocasse uma torre para ver se dava um pouco de sustentação, né? A viga caso viesse cair, né? Ele achou que não ia ser isso fosse acontecer. Aí eu saí para poder desligar um relógio. Quando eu saí para desligar o relógio que eu voltei, a obra desceu. A mim, sei lá, Deus tem me dado uma nova vida. Pena que ele se foi, né? O trânsito ficou tumultuado no local do acidente. A obra tem alvará da prefeitura. Segundo informações dos operários, como o expediente ainda não havia começado, ninguém usava equipamentos de segurança. Hoje à tarde será feita uma perícia para analisar a causa do desabamento.
A Comissão Permanente de Vistoria, em conjunto com os técnicos da Defesa Civil, vai estar fazendo uma vistoria na parte da tarde e estará liberando o laudo em aproximadamente 7 dias. Quem é responsabilizado por um erro como esse? A responsabilidade da obra é do próprio engenheiro civil responsável. Mas a obra é uma obra pré-moldada, no caso, a empresa que faz esses pré-moldados, ele não tem uma responsabilidade também? Olha só, eu ainda não posso te dizer se foi um erro da empresa que faz o pré-moldado ou se foi no período que foi feita a montagem. Toma posse hoje, às 9 horas da noite. Boa tarde. Susto e tragédia. Obra desaba e engenheiro morre soterrado na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Outros trabalhadores que estavam no local ficaram feridos. Este foi o segundo desabamento de obra que acaba em morte em menos de uma semana na Grande Vitória. O desabamento aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Boa parte do prédio comercial que estava sendo construído na Avenida Beira-Mar, próximo à Avenida Leitão da Silva, veio abaixo. Em poucos minutos, várias viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegaram ao local. A área teve que ser isolada porque, segundo o Corpo de Bombeiros, toda a estrutura estava condenada e a construção ainda corria o risco de desabar. Jackson foi a primeira vítima a ser retirada do local. Ele teve a perna esquerda machucada e uma lesão na altura do tornozelo. O funcionário foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Este ajudante de obras, de 32 anos, também estava na construção quando ocorreu o desabamento. Vai desabar. Aí quando for desabar, você fica a estrutura, né? Você fica lá no começo, né? Na estrutura, nem olhei para trás. Aí eu tenho um colega, um ajudante meu, saiu correndo também. Eu caí ainda, machuquei um pouco aqui ainda, né? Dois ferimentos. Roger, de 19 anos, também estava na obra e contou o momento de desespero dos colegas de trabalho. O rapaz falou, corre que vai cair. Ele falou, vai cair não, ele corre, rapaz, corre. Começou a desabar? Começou a desabar, foi ixi. A minha sorte mesmo foi a parede lá, ó, que me salvou mesmo, senão... De acordo com alguns funcionários, o acidente pode ter sido causado porque as vigas de sustentação cederam e a estrutura acabou desabando. No momento do acidente, 6 funcionários estavam no local, 5 conseguiram escapar, 2 tiveram ferimentos e escoriações. O engenheiro responsável pela obra, Luiz Paulo Duarte, de 53 anos, não conseguiu fugir e morreu no local. O corpo dele ainda está sobre os escombros. Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, o engenheiro ainda estava vivo. Eles ainda tentaram socorrê-lo, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu um dia depois de fazer aniversário. Rapidamente, a mulher, uma das filhas e a irmã de Luiz Paulo chegaram à construção. Os familiares ficaram chocados com a notícia e tiveram que ser amparados por bombeiros e militares. Desesperados, preferiram não gravar entrevista. A obra trazia o alvará de execução autorizado pela Prefeitura de Vitória. Técnicos da Defesa Civil, em conjunto com a Comissão Permanente de Vistoria da Prefeitura Municipal de Vitória, vão realizar a perícia hoje à tarde no local. O resultado deve sair em 10 dias. Até o momento nós detectamos que houve o rompimento, né, dos cabos de aço que segura a estrutura pré-moldada da obra. Esse foi o segundo acidente deste tipo em menos de uma semana. Na terça-feira, as colunas de um galpão que estava sendo construído em Nova Zelândia, na Serra, desabaram. O concreto atingiu 3 operários. 2 morreram no local. O corpo do engenheiro já foi retirado do local. A obra da Beira-Mar já tinha sido notificada pelo CREA por causa de várias irregularidades. A Polícia Civil vai abrir inquérito criminal para analisar as condições do acidente. A possibilidade de ter sido um homicídio culposo não está descartada. A Polícia Civil instaurou hoje o inquérito criminal para apurar as causas e os responsáveis pelo acidente. As investigações têm um prazo de 30 dias para serem concluídas. Ao inquérito criminal serão anexados os laudos da perícia criminal, o cadavérico e da Defesa Civil. A Polícia Civil também vai solicitar a fiscalização e o parecer do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, além do relatório da Delegacia Regional do Trabalho, já que alguns funcionários afirmaram não trabalhar com equipamentos de segurança. A possibilidade de ter ocorrido um homicídio culposo não está descartada. Se houve o evento morte, é isso que vamos apurar. Se houve um homicídio culposo ou não. Se a própria vítima deu causa ao evento, nós falar em crime. A obra, de aproximadamente 400 metros quadrados, já foi embargada pelo Ministério do Trabalho. Representantes do CREA também estiveram no local hoje pela manhã e afirmaram que várias irregularidades foram constatadas na construção.
Reboco mal feito, ferragens expostas, trincas e fissuras são algumas delas. A obra já havia sido notificada e recebeu um auto de infração em setembro deste ano, por falta de um responsável técnico e de projetos obrigatórios como o estrutural, o telefônico e o elétrico. Se houvesse, quando o CREA notificou, exigindo os projetos na obra, se esses projetos estivessem na obra, com certeza essa obra teria saído com a devida qualidade necessária, tá certo? Deveria ter tido também economia e, sobretudo, o que é fundamental de tudo nesse momento, que é a segurança. Então nós que no CREA primamos pela preservação da vida humana, nós fazemos até um esclarecimento nesse momento de profunda dor, não é? Que, por favor, profissionais, engenheiros, arquitetos, demais profissionais da nossa área, exijam que o proprietário coloque os projetos em sua obra e que, sobretudo, siga rigorosamente, porque é aqui que nós vamos fazer com que haja cada vez uma segurança mais efetiva e, com isso, preservando vidas humanas. A imobiliária Paulo Sardenberg informou que não tem responsabilidade com a obra, pois apenas alugava o imóvel e não tem vínculo com os donos do local. A empresa também afirmou não estar autorizada a passar o nome do proprietário. Na nossa entrevista ao vivo de hoje, vamos discutir como é feita a fiscalização dessas obras. Nosso entrevistado é o presidente do Conselho Regional de Engenharia. Esse problema. Tragédia também em Vitória. Prédio em obras desaba e um engenheiro morre soterrado. Outros 2 operários também ficaram feridos. O desabamento aconteceu hoje de manhã no bairro Bento Ferreira. A polícia e o Conselho Regional de Engenharia estão investigando. À tarde ainda havia curiosos em frente ao galpão comercial em construção. A área permanecia interditada. Policiais civis ficaram de prontidão para evitar que as pessoas chegassem muito perto da obra, que ainda corre o risco de desabar. Corre sim. Por isso que vai se manter a área isolada até que seja feita uma vistoria melhor. No local, há cabos de aço e muito entulho espalhado pelo chão. O desabamento aconteceu às 7 da manhã. 6 pessoas estavam trabalhando na hora. 5 pedreiros e ajudantes e um engenheiro que morreu soterrado. 2 pessoas tiveram ferimentos leves. A Prefeitura de Vitória já fez uma vistoria no local e intimou o proprietário para imediata demolição do que sobrou do galpão. De acordo com o secretário de Desenvolvimento da cidade, a obra era licenciada. A obra estava licenciada para a Prefeitura e estava normal para a Prefeitura. O presidente do CREA disse que o engenheiro que morreu no desabamento não era o responsável pela obra. Também disse que o proprietário do galpão havia sido notificado e autuado por não apresentar projetos arquitetônico e estrutural. Nós notificamos no dia 18 de setembro por não termos encontrado os projetos na obra. Isso quer dizer que talvez aqueles projetos não tenham sido seguidos. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada em acidentes do trabalho. Hoje o delegado passou a tarde ouvindo o depoimento das pessoas que estavam no local na hora do acidente. Rodney foi ferido no braço e na perna. Foi coisa de segundo. Fez um barulho. Tá. Corre, corre, vai desabar. Eu falei, não, vai desabar não. Ele corre, e saímos correndo em cima do muro, assim, saímos correndo assim. Quando fomos ver, começou um barulhão, poeira. Instauramos o inquérito policial e estamos solicitando os laudos periciais e bem como ouvir as demais testemunhas que ainda não foram ouvidas. O outro operário ferido no acidente continua internado no Hospital São Lucas. O inquérito policial deverá ser concluído em 30 dias. De 21, máxima de 29 graus. Um prédio em construção desaba, mata uma pessoa e fere 2. Foi na manhã de hoje, em Bento Ferreira, aqui em Vitória. A obra estava em construção há 3 meses. Um galpão de 400 metros quadrados para uso comercial. Hoje de manhã aconteceu o pior. Eram 7 horas e 15 minutos. As vigas cederam e a laje desabou. 5 operários e o engenheiro civil responsável pela obra estavam no local. Numa investigação preliminar, a Defesa Civil da Prefeitura de Vitória suspeita que o rompimento de um cabo de aço que dava sustentação à estrutura pré-moldada tenha sido a causa do acidente. A obra é particular. O engenheiro civil responsável, Luiz Paulo Duarte, morreu no acidente. O corpo de Luiz Paulo Duarte ficou soterrado nos escombros. Os familiares dele ficaram desconsolados.
Outros 2 homens tiveram ferimentos e foram hospitalizados. Segundo o encarregado da obra, o grupo estava justamente avaliando o risco de um desabamento depois do rompimento do cabo de aço. Por pouco, ele também não se tornou uma vítima. Um dos tirantes, né, que dá sustentação para as 2 colunas, tinha se rompido. Um cabo de aço? O aço tinha se rompido. E deu uma bala na obra. A viga em cima deu um trinco. Aí eu liguei para ele e chamei porque viu essa obra logo cedo que estava acontecendo alguma coisa. Ele chegou e deu uma baleada. Pediu que a gente colocasse uma torre para ver se dá um pouco de sustentação, né? A viga caso viesse cair, né? Ele achou que não ia ser isso fosse acontecer. Aí eu saí para poder desligar um relógio. Quando eu saí para desligar o relógio, que eu voltei, a obra desceu. A mim, sei lá, Deus me dado uma nova vida. Pena que ele se foi, né? O trânsito ficou tumultuado no local do acidente. A obra tem alvará da prefeitura. Segundo informações dos operários, como o expediente ainda não havia começado, ninguém usava equipamentos de segurança. O laudo da perícia sobre o desabamento fica pronto em 7 dias. E agora... Boa noite. O Conselho Regional de Engenharia já havia notificado a obra que desabou e matou um engenheiro hoje cedo em Vitória. A fiscalização aconteceu no dia 18 de setembro, mas o Conselho não disse por que a obra não foi embargada. O secretário da Prefeitura afirmou que o responsável pela obra é o profissional que cuidava da construção. Diante do impasse, a polícia vai investigar o caso. O desabamento aconteceu no início da manhã. O prédio comercial estava sendo construído neste terreno na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Viaturas da Polícia Militar isolaram a área. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para resgatar os feridos. Este funcionário, que foi o primeiro a ser retirado dos escombros, teve ferimentos na perna e foi levado para o Hospital São Lucas. O ajudante Carlos Alberto Santos estava na obra na hora do desabamento. O ajudante meu saiu correndo, saí correndo também. Eu caí ainda, machuquei um pouco aqui ainda, né? Dois ferimentos. Este outro ajudante contou que viveu momentos de desespero. O rapaz só falou, corre, corre que vai cair. Ele falou, vai cair não, ele corre, rapaz, corre. A minha sorte mesmo foi a parede lá, ó, que me salvou mesmo. Na hora do acidente, 6 pessoas trabalhavam no local. 5 operários conseguiram fugir, mas o engenheiro Luiz Paulo Duarte, de 53 anos, foi atingido pelos escombros e morreu no local. Familiares dele estiveram no local e ficaram desesperados com a notícia. Técnicos da Defesa Civil e da Comissão Permanente de Vistoria da Prefeitura de Vitória realizaram uma perícia no local. O laudo deve ser divulgado em 10 dias, mas o secretário de Desenvolvimento da cidade, Kleber Frizeira, afirmou que a obra tinha alvará de execução e que estava de acordo com a legislação municipal. A responsabilidade do profissional. O profissional de nível superior tem essa responsabilidade na sua carteira, né? Isso é igual um médico que é responsável pelas técnicas que ele usa, o engenheiro também é responsável pelas técnicas que ele usa. Se, no caso que houve um erro ou um desleixo por parte do profissional, o CREA vai apurar isso, o CREA tem essa responsabilidade de apurar e punir se for provado que houve um descuido técnico na execução da obra. A obra já foi embargada e a Prefeitura de Vitória determinou a imediata demolição do restante da construção para evitar novos acidentes. Representantes do CREA que estiveram no local constataram várias irregularidades, entre elas trincas, fissuras, ferragens expostas e reboco mal feito. Além disso, eles afirmam que o proprietário já tinha sido notificado no mês passado por causa da falta de projetos obrigatórios e um responsável técnico. A Polícia Civil também instaurou um inquérito para apurar as causas e a responsabilidade pelo acidente. A investigação deve ser concluída em 30 dias. A polícia vai confrontar os laudos da perícia, do Departamento Médico Legal, da Defesa Civil, do Conselho Regional de Engenharia e da Delegacia Regional do Trabalho. Há informações de que os funcionários não usavam equipamentos de segurança e a polícia não descarta a possibilidade de indiciar os responsáveis por homicídio culposo. Se houve um evento morte, é isso que vamos apurar. Se houve um homicídio culposo ou não. Se a própria vítima deu causa ao evento, nós falar em crime. Perseguição pelas ruas de Vila Velha. A polícia